noite aos irmãos. Que todos, por bondade, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo 36. 26, 36. Enquanto você procura, eu quero glorificar ao Senhor por essa oportunidade, pela vida dos pastores, pastor Gerry, sua digníssima esposa, pastora Alessandra, que como Paulo interpretou, eu também quero ministrar sobre vocês que graça, misericórdia e também paz seja multiplicado para que vocês continuem guerreando, batalhando e cumprindo a carreira, guardando a fé. Que Deus multiplique, que o Senhor abunde esse ministério em nome de Jesus. Quero aproveitar também o ensejo, glorificar ao Senhor pela vida da minha noiva, instrumento gracioso de Deus na minha vida. Também minha sogra, Joel, meu amigo, que Deus abençoe vocês e todos os irmãos, amém? Irmãos, quem achou, por favor, diga amém. Versículo 36 está escrito assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Mais uma vez. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Podeis assentar, por favor, glorificando ao Senhor Jesus. Pressão. Getsêmani significa ambiente de pressão, lugar onde somos pressionados. Jesus está indo para esse ambiente. Quem é esse Jesus? Jesus aqui é aquele que o salmista fez menção. Quem não se lembra dos Salmos de número 2, verso de número 7, aonde Deus, por intermédio do salmista, diz: hoje foi estabelecido um decreto, tu és o meu filho, hoje te gerei. Esse mesmo Jesus é o que os profetas profetizaram. Entre esses profetas tem um por nome Isaías, que ganha notoriedade e destaque por ser aquele que mais profetizou a respeito de Jesus. O seu apelido é profeta messiânico. Nós vamos perceber que até nos dias atuais nós nos lembramos desse apelido ao referir a essa pessoa. Eu já ganho aqui um leque para dizer a vocês, se querem ter uma história que as pessoas se lembrem, faça tudo para anunciar somente a Jesus. Ele vai falar a respeito de Jesus mais do que outros profetas, e é por isso que ele é o mais lembrado. Ele vai escrever no capítulo 9, versículo de número 6, do livro que leva o seu nome, da seguinte maneira: um filho nos nasceu, esse filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele tem uma grande responsabilidade. Para você que conhece ele, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Os salmistas fizeram menção dele, os profetas profetizaram a respeito dele. Só que isso está acontecendo no Antigo Testamento. Tudo que os salmistas missionaram e os profetas profetizaram vai se cumprir no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e até João vai fazer menção desse cumprimento. O menino nasce, cresce,
A Bíblia diz que chega um certo tempo, ele é desmamado e está no templo agora, aproximadamente com 12 anos, e ele está conversando com alguns entendidos da época, com alguns doutores daquela ocasião, daquela região, daquele contexto. Ele está crescendo, a Bíblia diz que diante de Deus, e diante de Deus ele também está se desenvolvendo. Por seguinte, ele está crescendo diante dos homens e se desenvolvendo diante dos homens. Perceba que Cristo está crescendo e se desenvolvendo primeiro diante de Deus, para depois crescer e se desenvolver diante dos homens. Isso é bastante sugestivo, pastor Gerry, porque me abre aqui um leque para dizer que tem assim muitas pessoas interessadas primeiro em crescer diante dos homens, para depois crescer diante de Deus, quando o certo e o correto é crescer primeiro diante de Deus, para depois crescer diante dos homens. Saul, ele sentiu a necessidade de crescer diante dos homens. A Bíblia diz que Deus o rejeitou. Todavia, Davi sentiu a necessidade de crescer diante de Deus. E o próprio Deus disse: esse é um homem segundo o meu coração. Quando cresço diante dos homens, eu estou sujeito a cair depois e ser abandonado por esses próprios homens. Mas se cresço primeiro diante de Deus, ainda que eu caio 7 vezes, o Senhor me levanta. Só pra gente, irmão, tem gente que é tão grande diante dos homens, mas tão pequeno diante de Deus. Todavia, tem gente que é tão pequeno diante dos homens, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande diante de Deus. Ele cresce diante de Deus e se desenvolve primeiro diante de Deus e depois, por seguinte, diante dos homens. Os homens estão maravilhados com ele, dizendo: olha, você cresceu tanto diante de Deus que as suas palavras são diferenciadas. Você tem uma sabedoria sobrenatural. Isso não vem da terra, isso vem do céu. Jesus caminha, o tempo passa, ele cresce, agora ele vai estar na idade de assumir a responsabilidade de se batizar. Caminha para o Jordão, a fim de se batizar. Ali no Jordão tem um homem por nome João, que é o Batista, e ele está pregando. Ele está pregando, e eu particularmente gosto da pregação de João, porque ele prega sobre a verdade, ele prega sobre a vida, ele prega sobre o caminho. Isso é interessante, porque nesse exato momento ele está pregando sobre a verdade, pregando sobre o caminho e pregando sobre a vida. Quando ele está pregando, quem é que vem ali andando, irmãos? O próprio caminho, a própria vida, a própria verdade. A verdade se apresenta, o caminho se apresenta, a vida se apresenta, dizendo: João, eu preciso ser batizado por você. João diz: eu que preciso ser batizado e é você que vem a mim. Mas a Bíblia diz que ali então se cumpre o batismo de Jesus. A pomba vem, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e ali ele vai saindo do Jordão, o céu se abre e se ouve uma voz que diz: esse aí é o meu filho amado, a qual me comprazo. Em outras versões diz: esse aí é o meu filho amado, que me gera muita alegria, que me gera muito prazer. Eu não sei se você recebe palavra bíblica, mas aqui vai uma palavra para você. Quando o Espírito Santo pairar sobre a sua vida, você vai dar alegria para Deus. Você é o meu filho amado, que me dá muita alegria, muito prazer. É batizado, ele está caminhando. Agora ele vai selecionar alguns homens para o ministério,
talvez aquelas pessoas que ninguém vai acreditar nelas, mas Jesus é diferente de nós, porque Ele escolhe quem a gente talvez não escolheria, mas louvado seja Deus, porque não é nós, é Ele que quis nos escolher e nos salvar, não é verdade? Então Ele chama esses homens. O ministério de Jesus está agora sendo exercido aqui na terra. Os discípulos estão acompanhando Jesus. Os discípulos vão evidenciar que Jesus vai ensinar, pregar, trazer as boas novas de salvação, vai ministrar o evangelho. E aqui, irmãos, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, porque quando eu falo que ele está ensinando, pregando, ele está sendo um ministro de Deus, e ministro vem da palavra ministério, e aqui é interessante que todo ministério, ele é dado a um ministro, e todo ministro é dado a um ministério, e ministério na nossa tradução significa escravo acorrentado, escravo totalmente preso, não na sua vontade, mas na vontade de alguém que é maior. Ele é servo e tem um senhor a qual ele deve prestar serviço. Então ele já não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor quer. Já não vê como ele quer, mas vê como o seu Senhor quer. Não ouve mais como quer, mas ouve como o Senhor quer. Não anda como quer, mas anda como o Senhor quer. Já não vive mais como quer, mas vive como o Senhor quer. Talvez seja por isso que Paulo vai escrever dizendo: olha, eu estou tão acorrentado no ministério que me foi dado por Deus, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vai exercer o ministério, ele é um ministro, vai anunciar, vai pregar. Enquanto ele está fazendo isso, ele está operando sinais, prodígios e maravilha. Surdo volta a ouvir, cego a enxergar, mudo a falar. Coxos voltam a andar, paralíticos também. A Bíblia diz que ele faz até morto tornar a vida, o que é algo impossível para nós. Todavia, aqui vale uma palavra para você: o que é impossível para você ainda continua sendo possível para o nosso Jesus, e Ele está aqui para fazer isso nas nossas vidas, algo impossível. Ele está fazendo isso, pastor. Ele está fazendo isso, meus irmãos, pregando, ensinando, operando sinais, maravilhas. Só que o tempo passa e eu preciso correr para chegar aqui na mensagem que eu quero internar para os irmãos. O ministério está se desenvolvendo, agora ele está no auge do seu ministério. O tempo passa, agora ele está caminhando para o final do seu ministério. Quando ele está caminhando para o final do seu ministério, ele reúne os discípulos e ele começa a dar as últimas instruções. Agora ele vai dar as últimas instruções. A Bíblia diz que ele vai reunir em uma casa e vai ministrar a ceia para eles. Vai ministrar a ceia, pegar o pão, pegar o vinho. Você conhece o contexto, a liturgia também da Santa Ceia do Senhor, ou da Ceia do Senhor, como queiram. Você conhece o texto, ele está ensinando, está nesse momento de ceia. A Bíblia diz que ele está pregando ali agora, ensinando, passando nas últimas instruções. Só que é interessante que quando nós lemos no versículo 36, Jesus está indo para o Getsêmani, sim ou não? Está indo para o Getsêmani, sim ou não? Ele está indo para o Getsêmani, mas aqui na ceia, no versículo 30, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus está indo para o Getsêmani, mas antes Jesus reúne todos e diz: cessa a ceia, porque está na hora de cantar. Jesus canta naquele momento. O texto diz: e tendo Jesus cantado um hino, ele foi para o Getsêmani. Se Getsêmani é lugar de pressão, me responda, por favor, quem é que consegue cantar sabendo que vai ser pressionado depois? Quem é que consegue
cantar, sabendo que vai ser humilhado depois? Quem é que consegue cantar, sabendo que vai ser largado, humilhado, maltratado, deixado ao canto, e ver as pessoas que um dia ele curou, libertou, salvou, virando as costas para ele? Eu não sei se você está me entendendo, mas quem que consegue cantar um hino sabendo que vai sofrer depois? Quem é que consegue cantar um hino sabendo que vai ser cuspido depois, que vai ser envergonhado depois? É só o meu, é só o seu, é só o nosso Jesus. Ele vai para o Getsêmani, para o lugar de pressão, mas antes de ir, ele canta um hino ao Senhor. Ele vai se entristecer, mas antes ele se alegra, porque essa virtude que Jesus tem, se alegrar antes da tristeza, porque ele sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Ele canta um hino e vai para o Getsêmani. Ele chega agora na região do Getsêmani, meus irmãos. E eu disse para vocês que o Getsêmani é o lugar de pressão. Essa região era uma região conhecida por ter muitas plantações de oliveiras ali inseridas. Oliveiras essa que produzia azeitona. Eles pegavam essa azeitona a fim de extrair dessa azeitona azeite. É interessante que quando eles pegam essa azeitona, segundo a história e segundo a época, o contexto que está inserido esse texto, a cultura diz que eles pegam essa azeitona e colocam no chão, sobre um plástico ou um pano estendido, e vem com uma pedra por cima, a fim de bater, a fim de pressionar essa azeitona para produzir o azeite. É interessante visitar ambientes como esse, ambientes de pressão. Só que esses ambientes de pressão não é para nos envergonhar, não é para nos matar, mas é para extrair algo melhor de nós. Eu preciso dizer a vocês que essa azeitona tem pelo menos 3 coisas. Quantas coisas? A carne, que é a parte de fora, o caroço e também o azeite, o líquido que é extraído. A carne fica por fora, o caroço por dentro, e também junto com o caroço fica o azeite. É interessante que quando ela é pressionada, a carne é pressionada. O caroço que está dentro também faz força para pressionar a carne. Quando a carne é pressionada, o azeite desce. Talvez seja por isso que Paulo ainda diz: melhor a gente é matar a carne. Pressionar a carne, para que o azeite desça, para que o espírito prevaleça. Pressiona a carne para extrair o azeite. O ambiente é de pressão. E é interessante que eu falei a vocês que a oliveira produz a azeitona. Só que lendo o texto, pastor Jerry, eu descobri que existe 2 azeitonas, 2 tipos de azeitona. Abacuque diz que ainda que o produto da oliveira minta, significa também que tem a azeitona verdadeira, irmão, e a azeitona falsa. Aonde nós conseguimos perceber que a azeitona é verdadeira e a azeitona é falsa? Quando ela é pressionada. Quando ela é pressionada. Quando é falsa, ela é pressionada e diz: vou sair do culto, vou sair do ministério, vou sair da igreja.
Quando é pressionada, não sai azeite, só sai murmuração. Não sai azeite, só sai contenda. Não sai azeite, só fofoca. Não sai azeite, só disse-me disse. Não sai azeite, é só vergonha, contenda e até rebelião. Não sai azeite. Pressiona, quer ter azeite, mas não sai azeite. Só que a azeitona verdadeira é diferente. No mínimo de pressão, já vai liberando darabachúria, candarabácia, algo valioso, algo precioso. Ao mínimo de pressão, já vai liberando a essência diferenciada dentro dela. É só pressionar um pouquinho que ela não faz com dentro, ela faz outro seguinte, ela entra para o quarto em secreto, vai orar a Deus em secreto, porque o que ela sai é azeite, é azeite. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, só se você é azeitona verdadeira. Vamos supor que a pedra de Jesus está nos pressionando nesse exato momento. A pergunta é, já que essa pedra está nos pressionando nesse exato momento, vai sair o que de você? Abaixo. Parece que está saindo azeite, olha aí. Parece que está saindo azeite, parece. Eu quero ver se tem azeite. Eu quero ver se tem azeite. Rabanda candarácia. É na pressão que nós vemos quem é e quem não é. É na pressão que nós vemos o que nós temos de precioso pelo lado de dentro. Eu acho interessante que os momentos difíceis bíblicos nunca foi para matar o povo de Deus, mas foi para extrair algo melhor. Foi para extrair algo valioso. Irmãos, eu não sei se você consegue assimilar o que eu estou dizendo. Talvez você esteja passando por um momento de pressão, mas eu quero dizer a você, não passa dessa noite, você vai ter por Deus o azeite, algo precioso, algo valioso, extraído, e o nome do Senhor será glorificado nisso. Pode bater que sai azeite aqui. Pode pressionar, sai azeite aqui. Eu não sei se isso acontece com você, mas todas as vezes que eu fui pressionado, eu preguei melhor. Eu cantei melhor. Eu orei mais. Jejuei mais. Tem gente achando que te pressionando vai te parar e te matar. Vamos declarar, pressiona que vai sair algo melhor de mim. Pode pressionar, eu não paro, mas eu vou me tornar uma pessoa mais excelente. Pressiona. Pressiona para sair azeite. Pressiona para sair azeite. Pressiona que sai azeite. Jesus está no Getsemane para ser pressionado. No Getsemane é o caminho para encerrar. Ele vai ter algumas lições e vai nos ensinar essas lições. No Getsemane aqui vai nos sugerir algo que a gente precisa ser pressionado mesmo para ser melhor, nos tornar uma pessoa mais excelente. Ele aqui é pressionado, mas ele vai orar. Quem disse que pressão te faz parar de orar, irmão? Você para de orar porque você quer. Pressão não faz ninguém parar de orar. É só na pressão que a gente vai ser moldado. Ele está na pressão e está orando. E ele não ora sozinho. Ou ele não quer orar sozinho, ele chama algumas pessoas para orar.
Só que a Bíblia diz que essas pessoas que ele chama para orar dormem, que são os seus discípulos. Ele deixa os discípulos em um canto e vai para um outro canto orar. Ele ora ali, passa a noite toda orando, passa a madrugada toda orando. Só que os discípulos dormem, perdão. Mas é interessante que enquanto os discípulos estão dormindo, quem me ouve diz amém, por favor. Os discípulos estão dormindo e Jesus está acordado, orando. Jesus orando, os discípulos dormindo. Até que Jesus vai a eles e diz: por que vocês estão dormindo? Não conseguem vigiar? Não conseguem orar comigo? Jesus volta a orar e eles dormem de novo. Só que, como eu disse, que é o lugar de pressão, parece que os discípulos não estão aguentando a pressão. Parece que eles não estão assimilando a ideia de Getsêmani e dormem. Só que o interessante é que Jesus continua acordado. Ele ora, quer que os discípulos oram também. Só que os discípulos dormem. Ele está orando sozinho. Só que a Bíblia diz que esse tempo de Getsêmani vai passar. Eles estão saindo do Getsêmani, irmãos, caminhando para a via dolorosa. Eles estão caminhando e quando eles saem do Getsêmani, a Bíblia diz que vem chegando um por nome Judas com algumas outras pessoas. Judas traz essas pessoas para Jesus, mas o que me entristece é que Judas traz pelo motivo errado. Não é errado você trazer pessoas para Jesus. Errado é a motivação que te leva a trazer essas pessoas para perto de Jesus. Jesus está ali e Judas está trazendo pessoas para prender, para açoitar, por que não dizer matar Jesus. Judas beija a face de Jesus, aqui é uma traição, mas o que me chama a atenção é que o beijo de Judas na face de Jesus não alterou quem Jesus é. Judas é o traidor, mas eu preciso dizer isso a você: continue sendo Jesus, ainda que exista Judas sendo Judas, porque melhor é ser traído do que trair. Melhor é ser traído do que trair. Judas sendo Judas não muda o fato de Jesus ser Jesus. Isso é fantástico. As pessoas não podem mudar quem você é em Deus. Todavia você deve fazer algo para mudar essas pessoas, para Deus aperfeiçoar nelas. Então Judas traz essas pessoas e trai com um beijo. A Bíblia diz que Jesus é traído aqui com um beijo. Pedro saca de uma arma que estava na cintura, alguns dizem espada, outros faca, ou também uma espada pequena de corte, e acerta a orelha de um soldado por nome Malco. Corta a orelha, irmão, daquele soldado. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus diz: para que você está fazendo isso, Pedro? Pega a orelha, coloca a orelha no lugar. É interessante que Pedro no Getsêmani dorme. Na hora de liberar perdão, fere. Quem dorme no Getsêmani não libera perdão, mas fere. Jesus, como não dormiu no Getsêmani, ele vai, em vez de ferir, curar quem ele não feriu. Tem gente rejeitando o Getsêmani. Vai te custar caro depois. Não rejeita o tempo do Getsêmani, porque o Getsêmani vai te aperfeiçoar para depois, para você ver que quando você tiver que perdoar, quando você tiver que amar. Pedro dorme no Getsêmani, em vez de perdoar a traição, ele fere. Só que Jesus, ele pega a orelha, ele aceita o processo do Getsêmani, ele entendeu o Getsêmani, meus irmãos.
Quem entende o Getsêmani entende a missão que lhe é dada, o propósito que lhe é atribuído. Em vez de ferir, ele cura, ele pega a orelha e coloca no lugar. É interessante que ele não fere Malco, mas ele cura Malco, porque o entendimento é tão trabalhado no Getsêmani de Jesus, que ele diz: eu preciso curar até mesmo aqueles que eu não feri, não maltratei. Eu não sei se você se lembra do contexto que você estava inserido, mas antes de você se arrepender, confessar os teus pecados, aceitando então Jesus como único e suficiente Salvador, você foi maltratado pelo diabo, você foi ferido pelo nosso inimigo. Chega a Bíblia dizer que você era cego, pobre, miserável e nu, em um charco imundo de luto. Só que Jesus, ele viu que Satanás estava te ferindo e disse: já que você está ferindo eles, eu vou fazer diferente. Porque Satanás pega quem não está ferido e fere. Jesus pega quem está ferido e sara. Ele sara aquele que estava ferido e não feriu. Ele foi traído e ele vai sarar. Quem é que sara sendo traído, irmão? Quem é que perdoa sendo traído, irmão? Só que Jesus não tem tempo para sentimento recalcado. Jesus foi tratado pelo Getsêmani, ele foi pressionado e ele foi pelo Getsêmani moldado, e agora foi-lhe extraído algo grande, poderoso, algo melhor. A Bíblia diz que passa esse cenário, ele é preso, levado à cruz, e eu encerro aqui. Ele está na Via Dolorosa, e agora ele está naquele lugar que nós conhecemos como Calvário. O Calvário é depois do Getsêmani. Ninguém está apto a enfrentar o Calvário sem passar pelo Getsêmani. É que às vezes as coisas podem piorar, e quando piorar, você vai perceber que, desprezando o Getsêmani, você não estava preparado para essa nova etapa. Quem valoriza o Getsêmani consegue enfrentar a fase mais difícil. Ele está agora inserido no Calvário, e no Calvário ele entende que o Getsêmani foi necessário. Eu disse a você que no Getsêmani é lugar de pressão, e extrai da azeitona azeite, sim ou não? Coloque-se de pé no seu lugar. Jesus está no Calvário. Ele está crucificado no Calvário. Vai reunir algumas pessoas e vai olhar para Jesus e dizer: será que você é a azeitona verdadeira? Será que você é a azeitona falsa? Jesus, será que você é qual azeitona? Então a Bíblia diz que alguns soldados chegam perto de Jesus, depois dele ter lançado o grito: eu sou a azeitona verdadeira, está consumado. Eles dizem: é a azeitona verdadeira mesmo? Se for, me permita fazer o teste. Qual o teste? Pega a lança e fura a azeitona. Quando fura a azeitona, para surpresa de todo mundo, vai descendo o azeite. Vai descendo o azeite. E esse azeite, há mais de 2000 anos,
Ele desceu e não para de descer até os dias de hoje. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, porque esse mesmo azeite está sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse azeite vai gerar em você libertação, cura, vai gerar em você alívio e vai gerar em você também salvação. Vai gerar em salvação. Eu gostaria que você orasse comigo nessa noite. Senhor Jesus, o Getsemane é necessário para me ser aperfeiçoado. É no Getsemane que eu descubro quem eu realmente sou em Ti. Se sou verdadeiro ou se não sou. É no Getsemane, Pai, que sou tratado, moldado. É no Getsemane que sou aperfeiçoado. Eu não posso enfrentar a fase mais difícil se eu não passar por essa fase agora. Ainda bem que eu estou aqui com os meus irmãos no Getsemane da sua graça hoje. Pode me pressionar, pode pressionar o meu irmão. Espírito Santo, nos convença do juízo, da justiça, da verdade. Sim, nos pressiona, nos pressiona, nos pressiona. Porque só pode sair daqui azeitonas verdadeiras. Estamos proibidos de sair desse lugar sem sermos moldados, aperfeiçoados pelo Getsemane. Enquanto você ora, o azeite vai sendo extraído de você. Enquanto você clama, você começa a ser moldado e melhorado agora. No Getsemane, o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoa e nos torna uma pessoa melhor, mais excelente. Esse Getsemane não vai nos matar, mas vai nos tornar pessoas melhores. Pai, eu gostaria, Senhor, de ter pregado com uma voz mais excelente, ter me expressado de uma melhor forma, mas eu vou fazer um pedido especial para o Senhor. Se o Senhor conseguir extrair o azeite de nós, já para mim é suficiente. Porque eu sou um jovem que ainda acredito que o azeite extraído já é suficiente. Eu vou conseguir vencer, porque esse processo é de aperfeiçoamento. Esse meu irmão, essa minha irmã também vai conseguir vencer, porque esse processo é de aperfeiçoamento. Vem com a sua graça e manifesta no nosso meio, Pai. Eu ainda acredito na sua graça, no seu poder, no seu favor, Pai. Oh Espírito Santo, é bem provável que a gente talvez não consiga suportar o processo do Getsemane. O que me alegra é que nós sabemos que não passamos pelo Getsemane sozinhos, mas passamos com o Senhor. Passa no Getsemane conosco, Jesus, como você passou com 3 jovens na fornalha, como você passou com um homem, Pai, na cova de leões, como você passou, Espírito Santo de Deus, como um jovem na prisão, Pai, no calabouço, no poço. Passa conosco nesse Getsemane, que possamos sair pessoas melhores e verdadeiras daqui, Pai, que extraiam o melhor de nós nessa noite. Que seu nome seja glorificado. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus da cada shúria cada basúria candarabas. Da cada basúria. Da basúria candarabasúria mandaras. Tem alguém com complexo de inferioridade aqui nesse lugar. Cada basúria
Esse complexo de inferioridade não te pertence, eu falo pelo Espírito de Deus. Esse complexo está te impedindo de que algo melhor seja extraído de você. Você não está conseguindo ver o quanto você é valioso pelo lado de dentro. Mas o Getsemane nessa noite aqui, você foi colocado nele para que você perceba que Jesus, ainda que você esteja fraco, Ele pode te fortalecer. Seja curada, seja curado nesse exato momento. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, irmãos. Que Deus, com sua bondade, fidelidade, eterna graça, possa abençoar vocês. Pastor Jair, obrigado. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir aí, pode? Você pode exaltar aí, pode, querido? Quantos podem exaltar a Deus aí? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem deixar sair o azeite aí? Quantos podem? Só você que pode, deixa sair, expressa isso, expressa, querido. Que ouviu essa palavra e quer entregar sua vida para Jesus, se tiver, levante as suas mãos, no sinal de aleluia, oh glória a Deus, meu Deus, por favor Rubens, venha cá, ele está crendo que Jesus Cristo tem o poder para transformar, tem o poder para curar. Mas eu quero perguntar aqui nesta noite se tem mais alguém aqui com os ouvidos atentos àquilo que foi dito, irmãos. É no lugar da pressão. É impressionante que o dia que Jesus me encontrou, eu estava debaixo de uma pressão terrível. Mas alguém anunciou a palavra. Alguém disse que Jesus me perdoava. Alguém me disse que Ele me transformava. Alguém me disse que Ele tinha paz para mim. Alguém me disse que Ele tinha alegria para mim. Não uma alegria passageira, mas uma alegria eterna que não sai. Por isso eu quero perguntar se nessa noite tem mais alguém aqui, além do Rubens, que quer. Celebrar, o azeite está sendo espremido, está saindo, irmão. Sarabacandaraia Sandara. Pode vir aqui na frente tirar foto, Vitória, porque você está entortando todo aí, parecendo a mulher encurvada, é isso? Aleluia, arabaxecandalabás. Eu lhe pergunto se tem preço, irmão, porque é no dia da pressão, é quando ninguém acredita mais, que Deus entra e fala, tem jeito, há uma saída. Eu tenho um pensamento de paz ao seu respeito. Sarabacandalabás. Te louvarei, pois teu fôlego é tua vida. Cante, igreja.
aí, Henrique, a voz estava ruim, né? Se tivesse boa, então. Vento forte que o que aconteceu? Canta aí, Juninho, canta. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Cante, igreja, cante, igreja. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. E não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. E não há doenças que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Meu Deus. Sabe o que eu acho lindo, pastor Nilvan? Que a salvação não é nossa. A Bíblia diz que é dom de Deus. A Bíblia diz que ele veio salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. A Bíblia diz que ele não veio para ação. Ele veio para aqueles que estavam doentes. E a Bíblia diz que a salvação se dá como? Quando você crê no seu coração e com a sua boca você confessa Jesus Cristo como Senhor, então serás salvo. Eu preciso que você entenda isso aqui. Tem hora que nós queremos amenizar aquilo que Cristo não amenizou. Ele disse: ide e pregai o evangelho. Quem crê, serás. Quem não crê, já está condenado. Eles estão crendo, então nós podemos nos alegrar porque eles estão sendo salvos. Tudo que você falou foi de Jesus. Você não falou de pastor, não falou de pastora, não falou de denominação. Você falou de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e eles creram. Rubens e Marco, vocês vão repetir comigo. Levante a sua mão agora e diga assim: Senhor Jesus, com o meu coração, eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo, e que o Senhor veio aqui nessa terra buscar e salvar aqueles que haviam perdido. Senhor Jesus, eu confesso, eu estava perdido, mas nessa noite,
o bom pastor Jesus me achou. Com meu coração eu creio e com meus lábios eu te confesso, Senhor e Salvador da minha vida, hoje e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Isso é Deus, irmão. Porque debaixo de pressão, perceba que a mulher, quando está para dar luz, o que tem que fazer nela também? Pressão. Pressiona que vai sair, é ou não é? Ainda pede, aperta que vai sair. E quando aperta, o caroço vem para fora e grita: ai! Chora. Nesta noite, vocês estão nascendo para Jesus como filhos amados. Tem uma canção bem antiga que diz assim: a minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, e aperta a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Aleluia. Eu quero pedir ao Marcos e ao Rubens que possam acompanhar os obreiros. Eles vão anotar os seus nomes para que a gente possa orar. Se vocês necessitam de alguma oração, a equipe de oração, de intercessão dessa igreja vai estar orando por vocês. Irmão, vocês acompanham o obreiro para nós até ali, por favor. Direciona eles lá. Irmão, nós vamos encerrar. Eu quero que você se assente. A Morgana pediu para falar algo com vocês. E eu passo a oportunidade, então, para que a Morgana fale. Queria agradecer a todos os irmãos que estão nos assistindo. Muito obrigado por nos acompanhar aí pelo Facebook, pelo YouTube. Permitindo Deus, domingo nós estaremos de volta. Muito obrigado, boa noite, em nome de Jesus.